Tudo bom com vocês? E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a sedutora, sensual, professora Pamba do canal Redação e Gramática Zica. Se não é inscrito, já vai lá, se inscreve no canal, certo? Mas vamos falar aqui desse negócio que é muito bom. Vamos falar aqui da sua aprovação esse ano, vamos? Porque eu já coloquei bem de cara, a vaga é tua. Gente, primeira coisa, ai professora, é que agora é agosto, será que ainda dá tempo? Amor, claro que dá, senão eu não estaria aqui. É óbvio que dá, tudo bem? Então vamos lá. Professora, é muito difícil, eu quero medicina, eu quero um concurso público, eu quero... Gente, presta atenção. Presta atenção aqui em mim. Aqui, ó, presta atenção aqui. Gente, abrem várias vagas, você só precisa de uma. Foca nessa sua vaga, beleza? A vaga é sua. O que você precisa? Você precisa se dedicar agora, criar um plano de estudos, né? Seguir os planos de estudos, por exemplo, do nosso site e tá tudo certinho lá encaminhado, todo o conteúdo que você precisa ver até a data da sua prova. Beleza? O que a gente vai falar nessa aula, professora? O que você separou pra gente? Só de cara, só pra gente já ver, ó. Estrutura do texto. Eu vou dar uma focada nessa aula aqui, bastante na redação, né? Vamos conversar bastante sobre redação. Vou falar sobre a estrutura desse texto, como que tem que ser, o que tem que ter em cada parte dessa dissertação que vocês devem entregar na prova, tudo bem? Vou falar também dessa parte aqui muito importante, que é a apresentação do seu texto, a estética do texto, tá? E também, claro que eu não ia deixar de fora, vou comentar o que a prova quer de mim, professor. O que a prova quer? Quais são os assuntos que mais caem na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na área de língua portuguesa, literatura, interpretação, compreensão textual, gramática? Quais são os assuntos mais pedidos? O que a banca quer de mim? Tudo bem? E aí, claro, a gente vai trabalhando todos esses conceitos ao longo da nossa aula. Isso daqui, gente, tudo isso que eu vou falar, você vai prestar Enem, essa aula tá bem focada para o Enem, mas isso vale também para quem tem uma prova de vestibular, de concurso público, né? O nosso site, ele trabalha com todas essas modalidades. Então, tem aulas bem específicas, bem focadas, mas isso daqui, se você vai fazer uma dissertação na sua prova, independente de qual seja, vai valer também, tá? Porque isso daqui são as regras da dissertação. Óbvio, professora, eu vou prestar um vestibular que ele pede outros tipos e gêneros textuais. Aí não, aí você tem que estudar lá específico, né? No nosso curso tem lá, um curso específico para Unicamp, um curso específico para FUVEST, né? Que aí a gente trabalha certinho que cada redação, que cada prova pede. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos começar conversando um pouquinho sobre a estrutura do texto. O que cada parte quer de mim. Olha que questionamento bonito, que questionamento sedutor. Por quê? Porque cada parte do texto tem uma regra. Existem coisas que eu quero ver na introdução do seu texto, existem detalhes que eu quero ler no desenvolvimento do seu texto e existem detalhes que precisam estar lá na conclusão. Se você não fizer isso no Enem, se você não seguir essa estrutura, você corre o risco de ter a sua nota diminuída assim no nível chocante, no nível tô fora. E também, dependendo do que você faça, você corre o risco da sua redação ser anulada porque você não seguiu as regras da tipologia solicitada. Beleza? Vamos começar vendo aqui? A primeira coisa, né? O Enem, ele pede pra gente uma dissertação argumentativa sobre um tema que ele lhe fornece. Primeira coisa, você sabe o que é dissertar? Porque falam, dissertação argumentativa. Ô, gente, tem gente que não parou aqui. Dissertação argumentativa, não sabe o que é dissertação e não sabe o que é o argumentativa. Vamos por partes? Vamos. Então vamos lá, eu falo, eu respondo, eu tenho aqui toda a retórica junto comigo aqui, ó. O que é dissertar? Dissertar nada mais é que escrever sobre algo. Como assim, professora? Escrever sobre algo. Eu te dou um assunto e você escreve sobre esse algo. Aqui não tá falando que dissertar é escrever em terceira pessoa, em primeira pessoa, é dar a sua opinião, é dar solução. Não é nada disso. Se eu peço disserte sobre algo, você vai escrever sobre algo, não necessariamente terá a sua opinião em terceira pessoa embutida nisso. Por que eu estou falando isso, gente? Muita gente não sabe, mas eu tenho 3 tipos de dissertação em língua portuguesa.
3 tipos, professora? 3 dissertações? É isso mesmo, meu amor. Vamos lá, porque eu vou falar uns negócios aqui pra vocês e eu vou justificar porque que eu tô falando esses negócios aqui pra vocês. Olha lá, primeira dissertação que nós temos é a dissertação subjetiva. Muita gente não sabe o que é uma dissertação subjetiva, né, gente? Então, ok, vamos lá, vamos responder o que é. É aquela dissertação, gente, escrita em primeira pessoa. Como assim, professora? Primeira pessoa, sabe? Eu. Na dissertação subjetiva é onde eu consigo colocar sentimentos, emoções, né? Dissertação subjetiva normalmente é aquilo que você faz nas redes sociais, não é isso, gente? Que você mete textão lá, discutindo com todo mundo. Adoro gente que discute na rede social, que eu adoro. Eu fico lá pegando minha pipoquinha e fico só assistindo. Então, olha só, quando você expressa a sua opinião em primeira pessoa, que você expõe sentimento, olha só, vou colocar aqui, hein? Sentimento, emoção, sentimento e emoção, certo? Se você fala abertamente sobre isso, é uma dissertação subjetiva. É aquela que você pode escrever num blog, dar sua opinião sobre um produto, sobre qualquer coisa. Aí, eu tenho uma dissertação, olha cá, que é expositiva. O que é uma dissertação expositiva? Como o próprio nome já diz, é aquela que você vai expor algo. E não vai dar a sua opinião, porque você só está expondo. Qual que é o erro? Muitos alunos, muitas vezes, é bom entender essa diferença, acabam escrevendo uma dissertação no Enem quase que expositiva e não percebe, tá? Redação expositiva, uma dissertação expositiva, gente, é basicamente uma notícia de jornal, por exemplo, não o editorial, né? Uma notícia de jornal, por exemplo. Ocorreu um crime na rua 15 de novembro, a polícia está pegando as câmeras próximas ao local para ver se identifica algum suspeito, até agora ninguém foi preso. Ponto. Eu falei se eu achei que a pessoa do crime lá que morreu merecia morrer? Eu falei que a polícia está trabalhando devagar e ele já devia ter achado o suspeito? Não, eu não estou expondo, eu só estou falando para você o que aconteceu. Eu não estou dando a minha opinião para você, eu não estou argumentando nada disso, nem em primeira pessoa, nem em terceira pessoa, nem nada. Tudo bem? Isso é uma dissertação expositiva. O que muitos alunos cometem o erro? Às vezes eles chegam na redação e vai exemplificar alguma situação, fazendo uma associação com uma situação cotidiana ou uma situação que aconteceu no país, e ele acaba só exemplificando ao longo do parágrafo. Ele não dá argumento, ele não expressa a opinião dele em terceira pessoa. Então acaba que seu texto não é uma dissertação argumentativa, que é o que as provas pedem, é uma dissertação expositiva. Você está pegando notícia de jornal para mim e está passando com as tuas palavras. Você está fazendo o famoso parafrasear. Lembra parafrasear? Quando seu amigo fazia um trabalho da escola, você não fazia, você falava assim, me empresta aí, eu vou fazer, mas eu vou escrever a mesma coisa com outras palavras? Sabemos que não, né? Então tá bom. Então quando você pega uma notícia e começa só a explicar no seu texto, você cai no texto, na dissertação expositiva, e a sua nota, a sua redação pode ser anulada por isso, porque você deu fuga da tipologia solicitada. E o que o Enem pede da gente, professor? Estou aflita, por favor, fale! Ele pede uma dissertação argumentativa. Enem, é mesmo. O que tem de característica? Nós vamos ver as características da dissertação argumentativa. Como o próprio nome já diz, gente, argumentativa tem argumento, né, amor? Não pode fugir do argumento. E o argumento é onde você mostra o problema ao seu leitor e você mostra o seu ponto de vista em terceira pessoa ao seu leitor, certo? E lá no final você vai ter que propor uma solução. Vejam, todo o tema de redação do Enem tem um problema que você terá que argumentar expondo o seu ponto de vista. Concordo, discordo, acho legal, acho ruim. Você vai ter que argumentar sobre esse ponto de vista e vai ter que propor uma solução, porque o Enem ele pede isso na dissertação. Ele pede que você mostre o problema, argumente sobre ele expondo o seu ponto e dê uma solução para ele. Beleza? Então, quando uma prova, a quinta competência que avalia a redação, ela fala sobre a proposta de intervenção, que é essa solução do problema. Quando eu tenho uma prova que pede uma solução para o problema, olha que lógica bonita a nossa vida.
significa que o tema tem problema e você vai ter que mostrar ele, beleza? Então tá bom, professora, tô entendendo. Quais são as características dessa dissertação argumentativa que você precisa entregar lá para o seu corretor te dar aquela nota máxima, aquela nota 1000, aquela nota sedutora que você vai esfregar na cara das pessoas? O que você precisa fazer? Vamos ver o que você precisa fazer? Vamos lá. Primeira coisa, é obrigatório. Não tô discutindo com você, tá? As situações adversas aí da sua vida, que alguém disse, que disse, que me disse. É obrigatório o uso da terceira pessoa sempre. Sempre, professora. Sempre, ó, coração no sempre. Por quê? Mas, professora, eu vou falar um negócio pra você, viu? Um amigo meu, um professor, um amigo lá do não sei o quê, ele disse que se você escreve em primeira pessoa do plural para falar sobre, tipo, se incluindo como sociedade... Gente, não faz nenhum tipo de sentido essa explicação pra mim. Só que a terceira pessoa, sempre. Você, quando escreve em terceira pessoa, não se compromete com o que está escrito, você não pode ser processado, porque não foi você que disse, amor, foi seu eu lírico. Então ninguém pode te processar se você falar, se você fala assim, houve corrupção por parte do vereador. Se esse vereador que você nomeou lá e falou que houve corrupção, lê isso, ele pode te processar por calúnia de difamação, que você vai ter que provar que houve corrupção. Agora você coloca assim, ó, acham que houve corrupção por parte do vereador. Quem acha-se? Quem acham? Não sei, né? Não sei, terceira pessoa, você não se compromete. Beleza, gente? Então, põe isso na cabeça de vocês. Terceira pessoa sempre. Isso faz parte da característica do texto dissertativo argumentativo. Óbvio, leia o edital da sua prova. Existem algumas provas específicas que elas deixam o aluno escrever em primeira pessoa. Porém, eles colocam isso no edital. Se a sua prova não coloca isso no edital, é obrigatório que você escreva em terceira pessoa a sua dissertação, beleza? Formalidade e norma culta. Eu sou uma pessoa muito formal. Vocês podem perceber. Na redação, vocês devem ser melhores do que eu. O que vocês têm que fazer? Seguir a norma culta e a formalidade. O que é isso? É ser polido, é seguir as regras gramaticais. Isso é seguir norma culta, né? É seguir as regras de concordância, colocar a vírgula no lugar certo, regras de regência. Professora, tudo que você está falando possui dificuldades. Pois é, amor. Possui dificuldade porque não fez nosso curso ainda, né? Porque se tivesse feito, não tava com dificuldade. Você não entendeu? Não, então tá bom. Ó, formalidade, você não pode ficar usando queísmos, barbarismos, linguagem vulgar, essa formalidade, né? Você escrever, por exemplo, palavrões, escrever, por exemplo, gírias, né? Escrever aí, né? Tipo assim, né? Oh, meu, nada a ver. Tudo bem? Não pode, você tem que ser formal. E, gente, coloquem aqui formalidade e norma culta. Não tem nada a ver com escrever difícil. Porque os alunos viram e falam assim pra mim, professora, eu vou falar um negócio pra você aqui, tá? Sabe qual que é o problema? As ideias estão aqui na minha cabeça, mas quando eu vou colocar no papel eu não sei escrever bonito. Amor, o que é escrever bonito? Defina escrever bonito. Escrever bonito, gente, para um corretor, para uma banca de qualquer prova, é escrever de forma clara e objetiva. Ponto. Não é usar palavras complexas, ósculos e amplexos, nada disso. É você escrever de forma simples, porém que todo mundo entenda o que você quis dizer. Então parem com essa mania de achar que rebuscar o texto é bom. Muito pelo contrário, se você rebuscar demais, isso inclusive pode descontar a sua nota, tá? Eu falo disso em uma aula nossa, que eu falo sobre os erros que os alunos cometem na redação, e eu mostro que o rebuscar demais, na verdade, muitas vezes atrapalha. Escrever bem é escrever de forma clara e objetiva, seguindo as regras gramaticais, tudo bem? Não colocando gírias e por aí vai. Beleza? Tudo bem? Mas falando aqui, nós podemos colocar. Ó lá, distanciamento do leitor. Quando você escreve em terceira pessoa,
você acaba já praticando isso daqui. Uma regra da dissertação argumentativa, gente, é manter um distanciamento do leitor. É que você convença ele por meio dos argumentos, não por meio de sentimentos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando você fala em primeira pessoa, quando você escreve em primeira pessoa, você coloca uma emoção ali, que aquilo ajuda a convencer o seu leitor. Aqui não tem emoção. Aqui você não pode expressar sentimentos e emoções. Aqui você tem que dar argumentos. Mostrar o seu ponto de vista em terceira pessoa e colocar uma citação de alguém renomado para dar ênfase ao que você falou, tudo bem? Colocar uma exemplificação, colocar uma citação de jornal, uma notícia, alguma coisa, tá? Exemplificar, dar um argumento que convença, não por meio de sentimentos, por meio de fatos, ok? Beleza? Tem que ter, óbvio, acabei de falar, argumentos. Tem que ter a sua opinião em terceira pessoa, você tem que me convencer. O grande objetivo da dissertação argumentativa, no Enem principalmente, é você convencer o seu leitor da sua opinião. Eu quero terminar o texto, gente, eu quero chegar no final do seu texto, eu quero ler aquele texto, eu quero fazer assim, ó, sentir um impacto. Eu quero sentir o impacto do seu texto, tudo bem? Os alunos da nossa plataforma, a maioria deles, quando eles escrevem a redação, eu leio a redação lá que a gente está corrigindo, eu sinto impacto. Eu falo assim, essa desgraça dessa pessoa aqui, ela mudou a minha opinião. É isso que eu quero que você me dê argumentos que faça eu acreditar e mudar a minha opinião, beleza? Solução para o problema. Isso daqui, quase ninguém consegue ir bem na redação do Enem. Eu faço uma aula que eu falo só sobre a solução do problema. Gente, eu falo só como fazer a conclusão do seu texto e como propor corretamente uma solução para o problema. Por quê? Se o seu texto não tiver a proposta de intervenção, o projeto de intervenção, esse projeto ele vale de 0 a 200 pontos. Ou seja, não existe. Ou seja, gente, isso daqui vale 200 pontos na sua nota da redação. Se não fizer bem ou não fizer corretamente, você já sabe que você vai ter ou 0 ou não vai ter uma nota boa. Deu pra entender? Vamos lá. Eu vou falar especificamente, eu falo disso só da solução do problema em uma aula, tá? Aqui eu tô falando das características de forma geral. Não dá pra aprofundar em ponto por ponto. Estamos olhando só as características. Gente, quando eu falo de solução para o problema, não é falar que precisa conscientizar a população. O que precisa conscientizar, amor, eu sei. O que eu quero é que você mostre como conscientizar. Qual que é o projeto que você vai criar para conscientizar a população? Tudo bem? Qual que é o nome que você vai dar para esse projeto? De onde vem a verba? Existem algumas perguntas para você responder nessa solução que ajudam a construir ela de forma completa, tá? E eu falo disso na aula de como elaborar a conclusão. Título. Ai, professora, eu vou falar um negócio pra você é muito mal informada. Eu não sei se você sabe, mas o título lá na redação do Enem, ele é opcional. Eu sei disso, eu sei. Mas, opcional significa que se você não fizer, eles não descontam sua nota. Mas se você fizer, eles também vão avaliar aquilo ali de uma forma positiva. Então, título, gente, ele faz parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo. No Enem, vamos lá. Por que eles colocaram o título como opcional? O título ele não era opcional alguns anos atrás, antes de 2008, se não me engano, 2009 em diante, que o título passou a ser opcional. Por quê? Porque para nós o Enem vale bastante. Ele vale a sua vaga, a entrada numa federal, a entrada em universidades, ProUni, SISU. Ele vale muito pra gente e pro governo. Ele é uma estatística. Então eu olho lá, no ranking mundial, onde que tá o ensino médio no Brasil? Meu Deus, tá bom? Tá ruim? Como é que tá? Certo? Então, o que eles perceberam? Quando o título valia nota, muita gente, como o título é a última coisa que a gente faz, né? Os alunos esqueciam de colocar, deixava lá a linha para o título e esqueciam de colocar. O que o corretor era obrigado a fazer? Descontar a nota. Descontou a nota do brotinho. Tudo bem? Então, o que eles fizeram? Se o título está diminuindo tanto a nota dos alunos, vamos deixar o título como opcional. Tanto que eles não tiraram o título, eles deixaram como
opcional, tudo bem? Porque eles sabem que faz parte da estrutura do texto. Então, quem quer deixar o texto completinho, coloca, apresenta, é o que eu recomendo. Eu sempre recomendo aos meus alunos, coloque o título, apresente o título ao seu leitor, né? Ai, professora, mas o título tem que ter a ver com o texto. Pega um trecho do texto e coloca de título quando você terminar de ler. Você fala assim, putz, eu acho que esse trecho aqui, ó, ele tem tudo a ver, ele define toda a ideia do texto. Pega o trecho, copia e coloca lá no título. Existem várias técnicas que eu explico a vocês ao longo das nossas aulas do curso de como fazer um título legal, tá bom? Então, beleza. Essa daqui é a estrutura, são as características que o seu texto dissertativo argumentativo deve ter obrigatoriamente, tá? Aí, a gente passa a discutir agora a estrutura em si do texto. Vamos conversar sobre a estrutura, cada parte, o que tem que ter em cada parte, o que tem que ter na introdução, no desenvolvimento, na solução, na conclusão, né, com a solução para o problema. É isso que a gente vai discutir a partir deste momento. Beleza? Então, senta aí, pega já o caderno, que se você não anotou nada que eu falei até aqui, primeiro, eu já tô com ranço de você, porque tem que anotar para lembrar. Tá? Quando anota, a gente lembra, a gente faz o quê? Dá suporte para a memória. E não vai mais esquecer, porque depois você vai revisar esse conteúdo, vai olhar certinho e vai ter tudo anotadinho aí para você, tá? Essa aula não vai ficar assim para você não, tá bom? Eu vou tirar, tá bom? Eu já tô até avisando. Senta aí, pega teu caderno que nós vamos começar a falar sobre a estrutura desse texto. Agora, a gente conversou um pouquinho sobre as características, né? Eu mostrei para vocês por que é o texto dissertativo argumentativo, né? Quais são os outros tipos de dissertações que nós temos em língua portuguesa. E agora a gente vai falar da estrutura do texto que você vai usar lá na sua prova, que você vai usar corretamente para tirar a nota máxima, beleza? Vamos lá! Todo texto dissertativo argumentativo, ele tem que ter essa estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele tem o quê? 3 partes. Ou seja, eu tenho aqui, ó, gente, 3 partes obrigatórias desse texto. 3 partes obrigatórias. Ai, professora, deixa eu falar um negócio aqui. Obrigatório. Foi. Obrigatórias, tá? Ou seja, se eu chegar na sua redação e eu olhar e observar que a sua redação tem 2 parágrafos, por mais que ali tenha a tese, que é o problema, né, que é a sua opinião, tenha argumentos, tenha citações, tem solução para o problema, você já falhou na estrutura, você vai ter desconto na competência 2. Tudo bem? Porque nós temos 5 competências que avaliam lá a sua prova. Competência 2, ela trata da estrutura, ela trata do seu entendimento sobre a temática. Então você já vai ter desconto nessa competência. Por quê? Porque você já não seguiu a estrutura. É a mesma coisa, gente, sua redação, por exemplo, você tá lá escrevendo a sua redação, de repente você resolve fazer ela em formato de crônica. Se você faz uma crônica no lugar da dissertação do Enem, a sua redação é anulada e não tem recurso, não tem o que fazer, você vai chorar um ano. Tudo bem? Por que, professora? Porque você não seguiu a tipologia solicitada, você não seguiu a estrutura solicitada. Dentro dessa estrutura, eu mostrei as características que você tem que usar. Então, se você não seguir, fica errado. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a introdução. Olha lá, a introdução, gente, ela apresenta a tese ao leitor. Mas, professora, o que é tese? É a ideia ou ponto de vista que será defendido. Gente, presta atenção na tia. Existe uma aula no nosso site que eu falo sobre a tese, sobre a construção da tese, sobre o título, sobre o tema, né? Os 3 T's ali que a gente discute. Então, olha só, existe aqui uma ideia, um ponto de vista a ser defendido. E isso você tem que deixar bem claro aonde? Dentro da sua introdução. Dentro da sua introdução, você tem que mostrar ao leitor qual é a problemática que você irá trabalhar ao longo do texto, tá? Tem gente que utiliza, eu explico várias técnicas de introdução, eu tenho uma aula que eu falo assim, ó, técnicas de introdução, escolha a tua e faça, tudo bem? Você escolhe lá que você se dá melhor, que você tem mais facilidade e você aplica. Mas dentro de todos os tipos de introdução que eu mostro, eu falo lá, ó, aqui você apresenta a tese e aqui você, né, mostra o que você quer ao leitor. Então, por exemplo, tem gente que apresenta a tese e mostra vários problemas, enumeração de problemas dentro da temática.
Né? E aí a pessoa fala assim, por exemplo, saúde pública, faltam médicos, faltam equipamentos, falta ensino de qualidade, falta investimento nas universidades, nos cursos, né? Faltam materiais, né? Então, faltam profissionais. Então, assim, eu coloco lá vários problemas dentro daquele tema e escolho um ou dois para desenvolver. Só que onde que eu coloco isso? Na introdução. Muita gente faz isso porque aí usa essa brecha, né? Coloca o problema lá, apresenta a tese ao leitor na introdução e no desenvolvimento começa a desenvolver um desses problemas que ele enumerou, que ele citou. Porque não dá para falar de todos, né? Você cita, sei lá, 4, 5, você escolhe um ou dois para desenvolver. Beleza, gente? Então, na introdução, você vai escolher o tipo de introdução que você faz melhor, né? Tem vários tipos que eu explico. E tem que ter o que, principalmente dentro? A tese, que é a ideia, o ponto de vista que será defendido. Você já deixa isso muito claro dentro da introdução, tá? Dentro da introdução, gente, você instiga o leitor a querer continuar lendo o seu texto. Você mostra o problema para ele e mostra que você vai começar a dar argumentos para convencê-lo daquilo. Por que existe esse problema? Por que está dessa forma, certo? Apresenta informações que serão desenvolvidas, eu até já comentei sobre isso, dentro ali da introdução você mostra alguns problemas, algo que você vai desenvolver ao longo do texto, que vai dar argumentos para mostrar por que aquela é a sua tese, né? E técnicas para fazer uma introdução. Feito isso, tendo muito claro na sua cabeça qual que é a sua tese, quais são as informações que você vai apresentar, você vai escolher uma técnica que eu ensino. Eu acho que são 9 técnicas, tem técnica pra caramba. Você treina várias, vê qual que você se dá melhor, beleza? Veja qual que você se dá melhor e aplica. Isso daí eu explico ao longo do curso, certo? Desenvolvimento. O que tem que ter no desenvolvimento, professora? Estou em dúvida. O que faço, professora? Olha lá, o desenvolvimento, gente, ele também é conhecido como antitese ou antítese, tá? O que você faz nele? Você convence o seu leitor? Como, professora? Você dá argumentos, você mostra, né, a sua opinião em terceira pessoa, você coloca exemplificações, você coloca citações, né, que dão força, argumentos de autoridade que dão força ao seu ponto de vista, né? Então você fala, você condena algo, você defende algo. Tem gente que faz a tese, a argumentação e a contra-argumentação, né? Em um parágrafo argumenta e no segundo parágrafo de desenvolvimento contra-argumenta, né? Fala, mas não é bem assim, aí faz a contra-argumentação. É uma técnica que eu explico também aí, são técnicas de desenvolvimento, tá? Qual que é o objetivo principal do desenvolvimento? Convencer o leitor. É ali que você vai dar os argumentos, é ali que eu vou sentir o impacto. Sabe aquele impacto? É nessa parte que eu vou sentir. Na introdução eu falo assim, caramba, eu quero um pouquinho mais. Estou entendendo o que esse cara tá falando pra mim. Quando eu chego no desenvolvimento eu falo, caramba, senti o impacto desse argumento aqui. Essa pessoa aqui fez eu mudar de opinião aqui. Tudo bem? Na argumentação, no desenvolvimento, você apresenta os argumentos, opiniões. Coloquei um asterisco ali no opiniões, porque opinião em terceira pessoa, tá? Dados, estatísticas, fatos, exemplos que você vai usar para defender a sua tese, defender o seu ponto de vista em terceira pessoa, tá? Olha lá. Dados estatísticos que saem no jornal, que saem numa revista, é legal colocar, tá, gente? E aí eu vou responder algumas dúvidas aí no nosso curso. Pode usar do texto base, pode não sei o que, pode fazer citação na introdução. Como que faz citação? Eu tenho uma aula que eu explico só como fazer citações no texto, né? Porque são dúvidas que eu sei que surgem, eu sei que a dúvida já tá na tua cabeça ali. Aí eu falo, antes de você me perguntar, eu já vou te responder, beleza? Conclusão. O que tem que ter na conclusão, gente? Fechamento das ideias. É onde você amarra tudo que você apresentou ao seu leitor. Você amarra ali naquele texto. Você retoma o que você disse lá no começo com outras palavras. E aqui, gente, quando a gente fala de Enem, principalmente, na solução, na conclusão, eu tenho que ter uma solução concreta para o problema. Muita gente chama de nova tese, né? Dentro disso. Por quê? Porque você mostra qual que era a sua tese e aí você mostra qual que é a solução, como se fosse uma nova tese. Você poderia escrever muita coisa sobre aquilo, certo? Sobre a solução que você vai propor. E observem que eu coloquei aqui, gente, a palavra concreta.
Solução concreta para o problema. Por que concreta? Porque foi aquilo que eu disse. Não adianta falar que eu tenho que conscientizar. Eu quero que você responda na sua conclusão como eu tenho que conscientizar. E aí eu explico algumas perguntinhas que te ajudam a construir essa conclusão, né? Tipo assim, qual é o nome do projeto que você está criando? De onde vem a verba? Quem serão os envolvidos? É o governo? São ONGs? São pessoas? Sabe? Então eu peço que você escreva realmente detalhadamente isso, certo? E aí a gente desenvolve mais dentro disso. Gente, no Enem, se você não propuser solução para o problema, você vai ter um problema com a tua nota, tá? Tem que ter solução. Professora, duas perguntas que surgiram aqui. Quando você está falando de desenvolvimento, eu estava pensando aqui, quantos parágrafos tem que ter no desenvolvimento? Gente, não existe uma regra que fale assim, ó, tem que ter um parágrafo, tem que ter dois, tem que ter três. Não, tem que ter pelo menos um. Lembra? Eu tenho que ter pelo menos um de introdução, pelo menos um de desenvolvimento, pelo menos um de conclusão. O que o pessoal costuma fazer? Faz um de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Ou tem gente que ainda faz assim, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 2 de conclusão. Pode, professora? Pode. Tem gente que faz um parágrafo propondo a solução para o problema e depois faz um parágrafo bem curtinho, de 2, 3 linhas, só para fechar o texto, só para amarrar todas as ideias, que é a conclusão mesmo, tudo bem? Que é o final do texto. Beleza, gente? Tranquilo? A única coisa que eu digo para vocês, não coloquem citações que vocês tenham que desenvolver na conclusão, porque você não tem espaço para isso. Conclusão é para amarrar o texto e propor solução. Os alunos sempre me perguntam, professor, eu posso colocar um dado, uma coisa? Claro que não. Se você vai apresentar um dado estatístico, alguma coisa que você precisa desenvolver, você vai colocar lá no desenvolvimento, lá na sua argumentação. Solução, conclusão, gente, é para fechar texto, não é para adicionar ideias. Beleza? Se não parece que o seu texto não terminou, não tá com um desfecho, não tá com um fechamento correto, porque você tá adicionando ainda informações ali. Certo, gente? Tranquilo? E agora? Que agora, professora, o que eu faço? Eu tô perdido, professora, calma. Aplicar toda essa estrutura nas técnicas que nós aprendemos ao longo do nosso curso. Isso daqui é uma aula sobre a estrutura. Eu estou falando basicamente só da estrutura. Quais são as características, o que tem que ter obrigatoriamente a sua redação, certo? Tô falando sobre isso. Você vai pegar tudo isso que a gente aprende e aplicar junto com as outras técnicas que você vai estudar, certo, gente? Beleza, professora. Agora nós vamos conversar um pouquinho, gente, sobre a estética do texto. Pega aí, já separa um espaço maior no caderno, que você vai ter que fazer desenho para você lembrar depois de tudo que eu vou mostrar aqui. Certo? Certo, professora. Então, vira a folha aí, vira a folha que eu vou esperar. Virou? Então, vamos lá. Então, agora sim, que você está com a sua folha em branco aí, toda bonitinha, caderno separado, vamos começar a conversar um pouquinho sobre a estética. O que é a estética do texto, gente? Parte estética. É aquilo que eu vou visualizar. É aquela primeira impressão, olha que importante isso, a primeira impressão que eu tenho do meu texto, que o corretor terá do texto. Ele vai olhar e vai falar assim, paragrafação. O que é paragrafação, né, professora? Parágrafos, gente, tem que ter parágrafos. Parágrafos bem definidos, eu vou mostrar isso pra vocês. Caligrafia. Esse aluno aqui provavelmente está fazendo a prova para medicina, porque eu não tô entendendo nada da caligrafia dele aqui. Cuidado, certo? Então, é o primeiro impacto que eu vou ter ali com o seu texto. Sabe, eu olho, o texto pode estar uma droga, mas a caligrafia, a estética tá tão linda que eu já me sinto feliz em ler aquele texto. O texto, esse aluno aqui não fez o curso da Pamba não, tô vendo aqui, ele só assistiu a aula dela lá sobre estética lá, ó, seguiu a estética e o texto tá ruim, mas tá tão lindo, tô tão convencido. Vamos lá? Vamos começar a conversar um pouquinho sobre a estética do texto? O seu texto, gente, ele recebe uma visita. Assim como nós também recebemos visitas na nossa casa, tem o quartinho da bagunça, que a gente joga tudo lá no quartinho da bagunça. A visita, ela só pode transitar entre sala e cozinha.
que é onde a gente arrumou, né? Não pode, e se abrir a porta do quartinho da bagunça, cai tudo em cima, você mata a visita, dá um problema, um homicídio aí. Então, o seu texto, assim como a nossa casa, recebe visita e a gente limpa, claro, quando tem muita intimidade, né? Aquela tia que vem de muito tempo, quando a gente limpa a casa para receber a visita, a gente quer deixar ela bonita, quer deixar ela, né, gostosa, confortável para receber isso. O seu texto também recebe. Então, por que raios você não vai deixar o seu texto bonito para receber a visita do cara que vai definir a sua nota? Eu julgo que seja importante agradar essa pessoa. Julgo que seja legal. Então, vamos lá. Algumas coisas que eu vou chamar a atenção de vocês, tá? Que vocês devem prestar atenção do texto sobre a questão estética. Primeira coisa, caligrafia. Por que caligrafia logo de cara, professora? Amor, porque se eu não entender seu texto, eu anulo. Eu sou ruim, eu sou rude, eu sou sensual. Por quê? Gente, ilegibilidade anula a redação. Ponto. Se o corretor catar tua redação lá, catei tua redação aqui. Tô tentando ler tua redação aqui, mas não tô entendendo a redação aqui, eu anulo. E não tem recurso, porque se eu não entendi, eu não posso dar uma nota para aquilo que eu não consigo ler. Ilegibilidade anula a redação. Eu sei que eu tenho certeza que tem gente que agora a boquinha tá dando a tremidinha, tá espumando já de nervoso, porque fala assim, professor, tem um problema aí com esse ponto aí que você tá falando, porque minha caligrafia não é boa não. Então vamos lá, amor. Você tem um tempo aí agora para tentar melhorar isso daí. Primeiro, compra caderno de caligrafia e vai tentar arrumar a letra ali para dar uma melhorada. Segundo, professora, pode letra de forma? Letra de forma? Pode. Mas falaram pra mim que não pode. Gente, tem gente que a própria caligrafia é em letra de forma. Como é que não pode letra de forma? Não, agora começa a treinar pra... O que eu não posso é não entender, tá? A única coisa que é obrigatória quando você utiliza a letra de forma é o quê? Diferenciar maiúsculas de minúsculas. Isso é obrigatório. Você tem que diferenciar maiúscula de minúscula. Ponto. Não tem opção, tá? Então, escrever de uma forma que eu entenda. Quem tem caligrafia feia fala assim, então pronto, já tenho a solução pro meu problema, eu vou escrever em letra de forma. Quem não tá acostumado a escrever em letra de forma, na hora de passar limpo, se você não tiver o hábito, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, eu recomendo que comece a treinar desde já, tá? Então, tem muito aluno no nosso site que do curso de videoaula de correção de redação, que ele começa com a caligrafia ruim, a gente chama a atenção desse aluno para isso, e ele começa desde antes a treinar essa caligrafia em letra de forma, melhora, consegue chegar e fazer a prova numa boa, tá? Isso daqui não é milagre, é treino mesmo, tá? Rasura. Posso rasurar? Pode rasurar. 1, 2, 3 vezes o texto inteiro, um parágrafo todo, não pode, tá? Gente, é normal, tô passando minha redação, eu sempre falo isso, os alunos dão risada, mas é a realidade, você sabe que é a realidade. Tô passando minha redação a limpo, professora. Algum tipo de coisa envolve ali minha mente, envolve meu corpo, eu fico tomada ali por algo ruim. Sabe o anjinho, o capetinho vem falando aqui, me distrai na hora que... Por quê? Porque eu tô passando a limpo. Eu não errei no rascunho, mas quando eu tô passando a limpo eu erro. Aí, você vai lá e escreve, vou usar o mesmo exemplo que o pessoal gosta, ó. Amizade. Amizade. Se você não percebeu o erro aqui, nós temos um problema aí. Você vai ter que resolver esse problema. Olha lá, você escreveu amizade. Primeira reação que você tem com essa sua mãozinha endemoniada. Você pega aí, faz isso. Pode? Não pode. Não, professor, mas realmente deu pra perceber. Deixa eu fazer assim, ó. Agora ninguém fala. Gente, não pode fazer esse tipo de coisa. Como que eu rasuro lá na minha redação, professora? Passa um traço em cima da palavra e escreve corretamente. Esqueci como escreve amizade, né? Vocês podem perceber. Vocês puderam perceber. E escreve corretamente na frente. Professora, pergunta. Eu passei a redação inteirinha limpa e percebi só depois que eu errei a palavra. O que eu faço? Gente, o erro ortográfico vai valer bem mais, né? Vai descontar bem mais do que um erro de rasura. Então, o que eu faria? Passaria um traço e escreveria em cima mesmo a palavra corretamente, tá? Ou, se não tem espaço, puxa aquele negocinho, escreve aqui. Não é recomendado, mas isso daqui... né? Se o seu corretor descontar, vai ser bem menos do que se você deixar amizade com S, certo? Porque o erro ortográfico é muito mais grave do que fazer isso. Tudo bem?
Segunda pergunta que o pessoal tem disso. Professora, tem que colocar entre parênteses? Eu tô entrando na sua mente, não tô? Professora, é verdade, eu ia perguntar isso aí. Não precisa colocar entre parênteses, não há necessidade. É só passar o traço que você anula a palavra. Professora, eu tenho outra pergunta. Eu posso colocar digo? Que tem, né? O pessoal fala assim, digo, a vírgula. Digo, vírgula, amizade. Escreve corretamente na frente? Não, não pode. Não pode fazer isso. Porque isso aqui, gente, é usado num sistema jurídico. Não tem nada a ver com dissertação. É muito mais simples na dissertação. É passa um traço e escreve certo. Ponto. Acabou. Sem complicar a vida. Não pode fazer digo, tá? Já respondi. Margem. O que é margem, professora? Boa pergunta. Muita gente não sabe o que é margem. Tanto que não faz. E aí eu fico com um ódiozinho e a pessoa acha que eu sou exagerada. Eu não sou exagerada, não. Por quê, gente? Margem. Você lembra lá da tia Solange na escola? Que ela falava, pega os 2 dedinhos, faz um tracinho e começa a escrever a partir daí? Tem que fazer até hoje. Por que você não faz? Ah, porque eu tenho que escrever, professora, bem pequenininho para caber mais texto. Não me irrita, não. Não me irrita, não. Olha só, margem é obrigatório. Eu tenho que olhar o seu texto, eu tenho que ver aonde começa e aonde termina o seu parágrafo. E a margem é obrigatória, gente. Deixa o texto esteticamente bonito e deixa ele correto. Você está seguindo a estrutura de uma dissertação também. Olha lá, parágrafo. Mesma coisa. Eu tenho que ver aonde ele começa e aonde ele termina. Todo parágrafo termina no ponto final. Todo parágrafo termina no ponto final. Se não tiver ponto final, você vai ter um problema com a tua nota também. Porque quando a gente não coloca ponto final, gente, significa que eu não terminei de dizer. Então eu continuei escrevendo mesmo no parágrafo de baixo, mas eu não tinha terminado o raciocínio de cima. Então isso daí é falta de coerência. Tá dando pra sacar? É uma bola de neve o texto, tá? Porque o texto ele tem que ser construído, tem que ser bem elaborado, ele tem que ser, né? É um tecido, vamos dizer assim. Porque é disso mesmo que vem a palavra texto. Então, é isso, tem que ser muito coerente, ele tem que ter uma progressão. Então, eu tenho que ver aonde começa e aonde termina o seu parágrafo. Certo? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha na prática, como que funciona isso. Eu tenho aqui esse slide que eu deixei em branco que nós vamos começar a desenhar nele, certo? Então, você vai receber lá no dia a sua folha de redação. Ela vai ser assim, ó, bem bonita, assim, ó. Bem retinha, porque eu tenho bastante coordenação. Olha lá, bonita a folhinha de redação da criatura. Criatura, presta atenção. Primeira coisa, você tem que deixar uma linha para o título. Deixar uma linha para o título. Título, você não vai escrever título e escrever o título. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não tem a palavra título, você só põe o título direto. Vamos lá? Tira só 2 dedinhos, ó. Marquei 2 dedinhos aqui, começo a escrever a minha redação. Tiruru, tiruru. Ponto, minha introdução. Suponhamos que eu só vá fazer... não, você quer finalizar, você é doidão? Ó, vou continuar aqui, tô fazendo aqui, isso é meu desenvolvimento, né? Meu desenvolvimento, ponto. Aí eu vou, termino aqui, que eu fiz muito branca, sou uma pessoa exagerada, terminei aqui minha solução. Ok, professora. Primeira coisa aqui, o nosso título, que é a última coisa que você faz. Beleza, deixou a linha, perfeito, maravilhoso. Observa, gente. Você começou, ó, olha só isso. Olha só se você merece meu respeito. Se eu posso gostar de você. Eu não tenho como gostar de você. Olha isso. Olha essa quebra. Por que você não foi até o final da linha? Ah, professora, eu não fui até o final da linha porque eu tenho problema de separar a sílaba. Vai estudar a regra de separação de sílaba, amor. Tem que estudar a regra de separação de sílaba. Ah, mas e se eu separar a sílaba em todas as linhas? Separar a sílaba em gramática não é errado. Errado é fazer esse tipo de coisa aqui. O texto fica esteticamente horrendo. Olha só, gente, vou fazer uma outra folha aqui pra vocês. Uma outra folha, grande e sadia. Tá? Ó. Bonita. Linha do título, certo? Começo escrevendo aqui, ó. Vou até o final, vou até o final. Vou até o final, ó, ponto. Parágrafo. Isso eu tô contando que você entendeu que tem que escrever com a letra bem bonita. Com a letra bem linda. Com a letra bem gatona. Ó, tô escrevendo aqui, ó. Isso tudo é texto, tá? Aí, ó, terminei todo o meu raciocínio, ponto. Conclusão. Claro, eu tô seguindo a estrutura simples do texto, né, gente? Um de desenvolvimento... Tá, como propus ali. Vamos lá.
eu olho para esse texto, esteticamente ele já me agrada, ok? Só que eu tenho um problema aqui, tá? Que não tem só a ver com a questão estética, tem a ver com a questão da argumentação. Olha só o tamanho desse parágrafo de argumentação que você fez. Questão estética perfeita, ó. Daqui até o final da linha, tudo bonitinho dentro da margem. Outra coisa, não pode passar da margem, tenha limites na sua vida, tá? Se existe a margem é porque ela é um limite. Se você passar da margem, você não tem limite. Não faz eu ir até aí me irritar com você. Ó, parágrafo longo aqui de argumentação. Isso não pode, gente. Quando eu vejo um parágrafo longo, eu já sei automaticamente que a chance desse trecho aqui ter falta de coesão e coerência com as demais partes é muito grande, porque aqui, ó, tá cheio de vírgula, 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 mas, porque, entretanto, então, vírgula, vírgula, ponto, ponto. Isso se tiver pontos, né? Porque às vezes a pessoa vai e faz uma coisa só. Então, ideias diferentes, parágrafos diferentes. Nunca faça um parágrafo muito longo. Divida as suas ideias em mais períodos. É muito mais fácil para você manter a coesão e a coerência do seu texto. Fica a dica aí maravilhosa. Certo? Questão estética, ficou clara? Não passa da margem. Margem é para ser respeitada, tá bom? Questão da caligrafia. Questão aqui, ó, da margem dessa parte, 2, 3 dedinhos. Se o dedinho for muito fininho, pode botar 3, certo? Ah, professora, tudo bem, eu entendi essa parte. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Linhas de 7 a 30. O Enem, ele coloca que você tem que escrever no mínimo 7. Gente, 7 pra mim é um parágrafo, não é uma redação. Se você escrever 7, não faz eu ir até aí que eu já tô ficando irritada com você, tá? Ó, jornalista sintetiza as ideias dele dentro de um espaço que é delimitado no jornal. O jornal fala quantos caracteres ele tem que fazer aquela notícia que ele tem que passar. Você tem que fazer a mesma coisa, tá? Aprender a sintetizar no espaço que você tem. Tem gente que fala assim, ai, 30 linhas é muito. Tem gente que fala, 30 linhas não dá nem pra fazer o começo, né? Tem gente que quer escrever uma tese, uma dissertação de mestrado, doutorado, quer fazer a tese lá do doutorado. Não é, gente. É só falar sobre um problema, propor a solução pra ele e ponto, acabou. 30 linhas é o suficiente e 1 hora também, tá? Texto fraco ou forte demais. Tem gente que aperta. Se eu fechar o olho e lembrar, ele lê a redação da criatura. A criatura, não pode. Tudo bem? E tem gente que faz fraco. Lembra, vocês estarão com a caneta preta. Muito cuidado para não furar a folha. Vocês não têm outra, só tem aquela. Não dá para substituir a folha da oficial de entrega, gente. Tá? Então, muito cuidado. Para não esquecer, não posso colocar nenhum símbolo, pois pode parecer tentativa de fraude. E se parecer tentativa de fraude, gente, a sua redação é anulada e não tem recurso. Porque vocês têm que lembrar que quem corrige a prova é um humano, né? E o humano tem família. Aí eles falam assim, ó, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um símbolo ali, né? E se caso você pegue a minha redação, você sabe que aquele símbolo fui eu que coloquei. Se parecer tentativa de fraude, gente, a sua redação é anulada, ponto, acabou. Você pode chorar, pode espernear, igual criança mimada, não vai ter jeito. O que é isso, professora? Colocar símbolo. Suponhamos que você tenha terminado lá de passar a sua redação a limpo, né? Você terminou a sua prova e tá esperando o tempo lá para ir embora, ou não tem nada para fazer, que eu não sei com conta, tem pessoa que consegue terminar a prova rapidinho, né? Então tá aqui toda a sua redação, toda bonitinha, aí o cara fala assim, putz, terminei, não posso sair ainda que não tem o tempo mínimo, vai lá, faz o coração aqui, faz uma estrelinha, desenha um mamilo, não é verdade? Fica desenhando na folha de redação, inferno, não faz um negócio desse comigo, não faz passar nervoso com você não. Eu quero ser sua professora, eu quero ter uma amizade bem gostosinha com você, te abraçar, te cheirar, mas aí você fazendo isso daqui, você não colabora comigo. Por quê? Gente, se eles perceberem, tem gente que pinta as bordas. Tem gente que pinta as bordas, fica bonito, deixa diferente. Se eles não é nem tentativa de fraude sua, é inocência mesmo. Se na inocência eles pensarem que isso é uma tentativa de fraude, anulou a redação, não tem nem recurso, não tem nada para fazer, só ano que vem de novo. Beleza? Muito cuidado com isso, ok? Entenda a sua prova. Vamos sair um pouco da estética e vamos começar a falar aqui da prova em si. Entender a sua prova é a grande sacada. Tem gente que não compreendeu isso ainda, eu vou explicar. O que é solicitado em redação? O que é solicitado na linguagem, na gramática, para ir bem? Gente, entender a sua prova é a grande sacada. Vamos falar especificamente aqui do Enem. Dentro do nosso curso, tá?
É o único curso que faz isso. E o que eu fiz? Eu peguei todas as linguagens que são abordadas na prova e separei, são 9, né? Então tem lá comunicação, tem linguagem corporal, tem língua estrangeira, tem literatura. Peguei todas essas competências que eles colocam lá no manual pra gente e eu explico uma por uma. Por quê? Porque eu tenho que entender a prova para que eu aprenda a achar a alternativa certa. E é isso que eu explico. Como acha a alternativa certa? Meus alunos, gente, eles batem o olho na questão. Por que a prova não é difícil? Porque eles batem o olho na questão e eles falam assim, essa aqui fala sobre a competência de linguagem corporal. Eu tô lendo aqui o enunciado da questão, eu tô vendo que tá falando sobre dança, sobre arte, música. Então eu sei qual que é o tipo de alternativa correta que eles querem que eu coloque. Tá dando pra entender, gente? A prova, você tem que entender qual é a dela. E claro, e como que eu entendo isso? Além de estudar as competências, as 9 competências que eu explico, você tem que fazer as provas anteriores para que você se acostume com a linguagem da prova. Quem vai prestar FUVEST, quem vai prestar um concurso, quem vai prestar Unicamp, sabe, quando você faz uma prova anterior da FUVEST, ela é completamente diferente da prova do Enem. Porque são linguagens diferentes, são tipos de cobranças diferentes, né? Se você vai fazer da Unicamp, você vai bater de cara com muita gramática. A Unicamp adora gramática e eles pedem bastante, né? Já a FUVEST pede bastante literatura e por aí vai. Você tem que entender qual que é a linguagem, qual que é o vocabulário que a prova exige de você para que você se acostume. Chegue lá, aquilo não seja uma novidade, você já sabe que vai ser daquela forma. O seu cérebro já assimilou. O que é solicitado na redação? A gente está conversando aqui, né? Sobre a estrutura do texto, sobre a estética, como que eu tenho que fazer essa redação, as linguagens que eu explico para vocês, qual é o assunto de gramática, vou mostrar aqui para vocês quais são os assuntos que mais são solicitados nessa prova de linguagem, né? Então, por exemplo, um dos assuntos que são mais pedidos, não só na prova do Enem, como em todas as provas de forma geral, é concordância verbal e nominal. Tem que estudar concordância. Lá no curso, gente, eu dou o curso, eu faço diversas aulas, eu separo parte por parte para que você entenda todas as regrinhas de concordância, todos os casos especiais, como que eles são pedidos, isso é muito importante, né? Porque não basta eu saber a regra, eu tenho que saber como que a prova pede aquilo de mim, como que a prova cobra isso de mim, quais são as partes da concordância que são mais solicitadas. Isso tudo eu explico, porque não é milagre, não é... É análise das provas, né? É um estudo que eu faço, que os professores fazem, que a gente vê, o sistema pedagógico nosso do site, a gente faz esse estudo, né? Regência verbal e nominal, regra de regência, tem gente que nem sabe o que é isso. Tudo bem não saber, mas nessa altura do campeonato você tem que estudar esse tipo de situação para chegar lá e não ser um desconhecido, porque concordância, regência, todas essas regras que são cobradas na prova, gente, você tem que usar corretamente na redação. Então isso daqui não serve só para a prova, serve para a vida. Então é assistir o filme ou assistir ao filme. É na regra de regência que você aprende, certo? Tem diferença quando eu uso o verbo assistir com a preposição e sem a preposição, o sentido do verbo muda. Então eu tenho que estudar essas regras para que eu escreva, para que eu fale corretamente, certo? Crase. Ô, gente, tem um negócio que é... E é fácil, né? Os alunos assistem às nossas aulas e falam assim, professor, eu não sabia que era tão fácil. É fácil. Aula de crase, conectivos. Isso daqui, gente, está completamente ligado à coesão e coerência. Se você não utiliza bem os conectivos, conjunções, preposições, sinais de pontuação, você constrói um texto que vai ter uma grande chance de não ter coesão e não ter coerência, porque ele não está bem conectado, ele não está bem entrelaçado, certo? Tem que estudar. Figura de linguagem. Gente... FUVEST, Unicamp, Enem, adora figura de linguagem. Enem adora fazer questão de conectivo, de conjunção. Tem que estudar isso aqui. Interpretação e compreensão textual. Muita gente não sabe fazer a prova. Eles falam assim, nossa, mas é que a prova do Enem ela é tão gigante, professora. Ela cobra muito texto, tem que ler muito. Não, gente, tem muita coisa lá que você nem precisa ler. Eu ensino isso para vocês ao longo do nosso curso. Eu mostro, ó, gente, o enunciado dessa forma, você vai direto ali para um texto desse tamanho, vai para o enunciado, faz desse jeito, Existem técnicas para fazer a prova, é isso que a gente aprende. As técnicas, entender a prova, tá? E entender também que interpretar e compreender são coisas diferentes.
Eu explico que interpretação e compreensão são coisas completamente diferentes. Existem questões que são de interpretação e existem questões que são de compreensão. E eu mostro para você como que você identifica qual que é de qual, tá? Treinar é o segredo. Por quê, gente? Porque quanto mais você treina, mais você assimila, mais você compreende a sua prova. Independente de qual seja, se é o Enem, se é a FUVEST, se é a Unicamp, se é um concurso, não interessa. Tem que fazer provas anteriores, tem que assistir lá no nosso site a resolução dessas questões, né? Para entender qual que é a forma correta. Ah, pô, não tinha entendido essa parte, por isso que essa questão tá, por isso que essa alternativa tá errada, por isso que a outra tá certa. Tudo bem? Sempre que a gente faz uma prova, a gente fica em dúvida lá nas alternativas entre 2 ou 3. É normal que isso aconteça, né? E aí a gente vai trabalhando para sempre tentar achar a resposta correta, porque esse é o nosso objetivo, certo? Eu adorei. Vocês gostaram? Vocês gostaram? Vocês estão... Ó, cá. Entra aí no nosso site, besta. Entra no nosso site, tem cupom de desconto, tem um monte de coisa pra você, ó. www.redaçãoegramatica.com.br. Correção de redação detalhada, vídeo aula completa de redação, literatura, Enem, gramática, tem tudo lá. Tudo pra você, porque a gente ama você. Redação e gramática, né? youtube.com/redação e gramática, ou busca lá no YouTube Redação e Gramática Zica, que já aparece lá de primeira, assim, ó. Eu já apareço lá fazendo uma dança sensual. Nosso Facebook, onde eu posto muita coisa legal, né? www.facebook.com/redação e gramática, né? E meu Instagram. Seu Instagram, sim, onde eu posto sensualidades e coisas que poderia ser presa na vida real. Sim, eu poderia, mas eu posto assim mesmo. Certo, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Não deixe de pegar os nossos cupons de desconto. Cliquem aqui, ó, no link da descrição, tá bom? Tem material, tem muita coisa boa aí que nós preparamos para vocês com muito carinho. Um beijo nesse seu coração. Eu te encontro na nossa próxima aula aí. Tchau!